descentralizado e o Estado unitário desconcentrado. E aí, vamos ver hoje, então, as outras formas de organização territorial do Estado. Trabalhamos conceitos que são muito importantes para entender todas as formas de organização territorial, né, como, por exemplo, a questão da desconcentração e da descentralização, né, das competências, né, a competência legislativa, a competência administrativa, a competência judicial, né, e comentamos algo que é muito importante, né, dessa tradicional tripartição dos poderes, né, o poder legislativo tem como competência própria, né, e preponderante uma competência normativa de criar leis. Né? Só o poder legislativo pode criar leis. Isso a gente está discutindo na última aula, uma rapidinha, né, cena dos últimos capítulos. Então, só o poder legislativo pode criar leis, né? Mas o poder legislativo também ele tem que ter uma estrutura administrativa para o funcionamento. Então, o legislativo também tem competências administrativas, né, de gestão, né, e, inclusive, competência normativa administrativa. Né? E entre essas competências administrativas, né, tá, como eu disse, essa possibilidade de fazer normas administrativas, que estão abaixo da lei, né, e a competência administrativa de julgar, há uma jurisdição administrativa, que são os processos administrativos para julgar os servidores públicos, né, se descumprirem a lei. Tá? Então, o legislativo é o único que cria leis, mas ele tem também funções administrativas, né, ele tem um processo administrativo, ou seja, uma jurisdição administrativa para solucionar conflitos no âmbito administrativo e faz normas administrativas também. O Poder Executivo, né, a competência de governo, de governar, né, e para exercer essa competência de governo, também ele tem competências administrativas. E bom dia, Edmara. E entre essas competências administrativas estão lá as competências administrativas normativas, então o Executivo também faz normas, mas são normas administrativas. Né? O Executivo não pode fazer lei, ele faz algo que tem força de lei, que é a medida provisória. Mas a medida provisória, ela entra em vigor a partir da sua edição, mas ela tem que ser apreciada pelo Legislativo. E o Legislativo que vai aceitá-la ou não. Né? Então, aquela ideia que houve na época da ditadura, de decreto-lei, onde o Executivo fazia lei também, né? Um decreto com força de lei, né? E isso ficou na ditadura, isso é típico de ditadura. O Executivo não pode fazer lei. Né? O que ele faz, em caso de urgência, é uma medida provisória, mas que para ser transformada em lei tem que ser aprovada, ou seja, tem que ser deliberada pelo Poder Legislativo e aprovada ou não, tá certo? Então, o Executivo ele tem a competência de governo, tem competências administrativas normativas. Não, Ana Júlia, fala alguma coisa aí, não está aparecendo. Deixa eu ver. Bom dia, professor. Apareceu agora? Tem. Fala alguma coisa que às vezes quando fala, a Ana Júlia apareceu agora. Vocês têm que fazer um barulhinho, se liga. A Ana Júlia tá. Ei, Ana Júlia, obrigado. Caroline. Não, se falar um pouquinho já aparece. A Ana Júlia ligou ali o microfone e ela apareceu. Né? A Caroline ainda não está aparecendo. Bom, vamos continuar lá. Obrigado, gente. E eu que estou congelando toda hora. Congelou. Eita, ferro. Tem dias que é danado. Espera aí. Apareceu agora. Eu apareci. Bom, então vamos lá, continuando. Então, é importante lembrar isso.
né? O legislativo é o que vai fazer lei, só o legislativo pode fazer lei, e lembro que nós fizemos diferença entre lei, né, e normas administrativas. As normas administrativas são decretos, regimentos, regulamentos, né, instruções normativas, ordens de serviço, etc., que são normas administrativas, mas essas normas administrativas têm que estar, né, de acordo, né, com a lei. Elas não podem ir contra a lei e não podem ir além da lei, né? Já uma lei, ela não pode ir contra a Constituição, mas pode e deve ir além da Constituição. Tá? Essa diferença é fundamental. E há uma hierarquia. A Constituição, tudo tem que estar de acordo com a Constituição, nada pode ir contra a Constituição, depois as leis, né? Depois as normas administrativas. As normas administrativas não podem ir contra a lei, nem além da lei, já a lei pode ir além da Constituição, mas não pode ir contra a Constituição. Né? E nós comentamos, então, que as constituições, as leis, as normas em geral, você tem dois grandes tipos de normas. As normas que são princípios, os princípios se aplicam a diversas situações, elas então informam a interpretação da lei para ser aplicada ao caso concreto. Então, o princípio tem um grau de abrangência maior e as regras que regulam determinadas situações específicas e que têm que ser interpretadas segundo os princípios. Tá bom? Bom, então, só lembrando o que a gente comentou na aula passada. Isso posto, então, nós temos então, outras formas de organização territorial, além do Estado unitário, simples, desconcentrado e descentralizado, né, que é o Estado regional, o Estado autonômico e o Estado federal. O Estado regional, ele vai, além da descentralização administrativa, né? Então, lembra ali que nós colocamos, né, 3 esferas, né? Aquele desenhozinho que a gente fez. Nessas 3 esferas, então, está a competência do Executivo, as competências administrativas de governo, as competências do Legislativo, as competências do Judiciário. No Estado unitário, haverá apenas uma descentralização de competências administrativas. Né? Então, o Legislativo é o único Legislativo, que é o Legislativo Nacional, né? E o Judiciário é o único Judiciário, que é o Judiciário Nacional. Então, nós citamos até o caso da França, que é um Estado unitário descentralizado. Na França, então, tem um único órgão que faz leis, né? Que é a Assembleia Nacional Francesa. Né? E tem um único poder judiciário, que é o Poder Judiciário Nacional, sendo que o Poder Judiciário sempre tem que ser, né, desconcentrado. Ele pode não ser descentralizado, mas ele tem que ser necessariamente desconcentrado. O que significa, então, né, que há sempre um órgão do judiciário de primeira instância mais próximo da população, espalhado pelas cidades, né, desse Estado Nacional. Depois você tem os órgãos de segundo grau, regionalizados, depois tem o órgão superior, né, os tribunais superiores que se encontram na capital desse Estado. Né? Então, e é uma coisa que a gente chamou a atenção, muito interessante, por exemplo, que, por exemplo, o Brasil e os Estados Unidos, né, que somos aí estados federais. Nesses estados federais, há muitos legislativos. No caso do Brasil, nós temos mais de 5.550 municípios. Né? Cada município tem o seu próprio legislativo, tem o seu próprio executivo. Não há no Brasil o judiciário municipal. Então, a descentralização do judiciário no Brasil não chega no nível municipal. Já nos Estados Unidos há o judiciário municipal, há o legislativo e o executivo municipal, que é o condado, né? É o nome que se tem lá, o município é o condado. Né? E é um país com muitos condados, né? Muitas pequenas cidades, são cerca de 26 mil, né, condados. O que, então, representa aí a existência de 26 mil legislativos, mais 26 mil, né, judiciários, é muita coisa, que além do judiciário estadual, são 50 estados, além dos judiciários
além do legislativo estadual também, né, e além do legislativo do Congresso Nacional, né, norte-americano, legislativo da União, que é mas ele é bicameral, Câmara e Senado, o Executivo e o Judiciário Federal também. Né. Aqui no Brasil nós temos o Poder Judiciário em duas esferas, né, ou dois níveis. Então você tem o Judiciário da União, que é então a Justiça Federal, para os casos onde a União é parte. Né? E você tem as justiças especializadas. Né? A Justiça Eleitoral, ela é federal, embora ela não tenha juízes próprios. A Justiça Eleitoral é uma justiça sazonal. Então, ela funciona, né, em época de eleição, né? Óbvio. E depois, como os prazos, os processos são mais rápidos na Justiça Eleitoral, né, diminui muito a quantidade de serviços nos períodos entre eleições, o que então não justifica, né, a existência de juízes concursados exclusivamente para a Justiça Eleitoral. Então, os juízes da Justiça Eleitoral são juízes emprestados da Justiça Federal e das justiças estaduais. Tá? Em época de eleição agora, então, esses juízes estaduais espalhados pelas diversas comarcas, né, pelas cidades pelo interior do Brasil, esses juízes vão receber, então, competências para resolver questões eleitorais e vão receber, então, como juízes federais eleitorais, além da sua função, que ele continua realizando, de juiz estadual. Tá certo? Bom, além disso, você tem uma outra justiça federal, que é a justiça trabalhista, né, especializada em questões do trabalho. Essa já tem juízes permanentes, concursados, uma vez que ela funciona, né, todo o tempo. E, além disso, ainda tem uma justiça militar federal, que é para as Forças Armadas, que também conta, né, com um pessoal permanente. E no nível estadual, a gente tem as justiças estaduais, que vão resolver as grandes questões do dia a dia da nossa vida. Então, ali, na questão de direito civil, embora a legislação de direito civil seja federal, aqui no Brasil, né, quem resolve essas questões é a justiça estadual. Né? A mesma coisa com relação à justiça criminal, ao direito penal, ao processo penal. Né? Então, isso é competência da Justiça Estadual, embora a lei penal e processual civil, sejam leis federais. Mas aí, então, as justiças estaduais estão aplicando leis federais. Bom, gente, como eu disse, isso aí não é complicado, porque, na verdade, é muito cheio de detalhezinho que a gente tem que ter atenção. Né? Nos Estados Unidos, o federalismo lá é mais avançado, bem mais descentralizado. Quando a gente fala no federalismo avançado, a gente fala no federalismo descentralizado. O objetivo do federalismo é a descentralização. Então, lá, por exemplo, as justiças estaduais aplicam leis estaduais. As leis, por exemplo, direito penal e processo penal são feitas nos estados, o que seria o ideal e indicado para uma federação. A nossa federação é muito centralizada ainda. Né? Então, numa federação mais avançada, ou seja, mais descentralizada, né, como acontece nos Estados Unidos, Suíça, Argentina, México, né, são estados federais mais descentralizados, como deve ser. Nesses casos, né, a justiça estadual aplica leis estaduais. Não, aqui a gente ainda tem essa imperfeição, né? A competência legislativa ela ficou toda com a União, grande parte, o principal, né? Que é matéria eleitoral, matéria penal, matéria processual, matéria trabalhista, matéria civil, família, sucessões, etc. Ou seja, essas questões que são do dia a dia da nossa vida, né, e que estão em outros estados federais com as competências legislativas estaduais e até mesmo, muitas vezes, municipais, aqui está tudo na União. Então, o nosso judiciário estadual aplica, na maioria dos casos, lei federal. A não ser em matéria de competências tributárias, etc., leis estaduais, onde também eles aplicam leis estaduais, claro. Né? Mas o grande volume das questões levadas ao judiciário, né, são justamente essas questões cíveis, né, as questões de direito comercial, direito empresarial, direito civil, que entra aí, né, o direito de família, direito de sucessões, direito de propriedade, posse, tudo isso está no âmbito da lei federal, mas para
competência para dirimir conflitos no âmbito em grande parte, do judiciário estadual. Tá? Então, aos poucos, é importante entender essa ideia geral, né, do nosso federalismo, inicialmente, e aos poucos vocês vão estudar todas essas áreas, vão estudar, né, direito empresarial, vão estudar sucessões, vão estudar posse e propriedade, vão estudar, né, o direito civil como um todo, processo civil, processo penal, etc. Então, aos poucos vocês vão, né, aprofundando e entendendo esse detalhe do nosso sistema jurídico. Então, não fiquem aflitos, porque, né, aos poucos a gente vai construindo no decorrer do curso esse quebra-cabeça do nosso federalismo. Bom, quando nós chegarmos ainda no Estado Federal, daqui a pouquinho, a gente vai começar a explicar essa convivência, né, entre a União, o Estado e o município, que é fundamental. Bom, no Estado regional, que seria, então, intermediário entre o Estado mais descentralizado, que é o federal, e o Estado menos descentralizado, que é o unitário, o que vai diferenciar o Estado regional do Estado unitário é que nesse Estado regional haverá uma descentralização, além da descentralização de competências de governo e administrativa, também haverá uma descentralização de competências legislativas. O judiciário permanece unitário. Então, aqui, a gente tem uma esfera a mais, né, para contar, de distribuição de competência. No Estado unitário, a descentralização é só administrativa, legislativo e judiciário unitários. No Estado regional, né, há uma descentralização administrativa e de governo, há uma descentralização legislativa e o judiciário permanece unitário. Beleza? E aí, então, tá procurando aqui o desenhozinho que eu fiz, gente, não estou achando, mas depois eu faço outro. Então, o que acontece, né, no Estado autonômico? Bom, a diferença do Estado regional para o Estado autonômico é que o Estado autonômico, a forma de organização territorial dele, ela é mais complexa, mais sofisticada, e ela é feita de baixo para cima. Então, o Estado autonômico também, assim como o Estado regional, terá uma descentralização de competências administrativas de governo, no executivo, terá também uma descentralização de competências legislativas, como acontece com o Estado regional e não acontece com o Estado unitário, descentralizado, né? E terá um judiciário unitário, assim como o Estado regional. Então, em princípio, né, o Estado autonômico, que é uma invenção espanhola, da Constituição Espanhola de 1978, enquanto o Estado regional é uma invenção italiana, da Constituição da Itália de 1947, e depois isso vai se espalhando para outros estados, no caso do Estado regional. Né? O Estado autonômico, o Estado regional, com relação às descentralizações, é semelhante. Ou seja, haverá descentralização de competência administrativa e de competência de governo e de competência legislativa. E não haverá judicial. Só que, no Estado regional, isso é feito de cima para baixo. Tá? Então, no Estado regional, é o Estado nacional que transfere competências. Então, lembra ali a diferença entre desconcentração e descentralização. Na desconcentração, há uma delegação, mas a competência permanece com o poder central, que delega para um outro ente territorial, um órgão não autônomo, exercer aquela função em nome do poder central, enquanto na descentralização cria-se uma pessoa jurídica autônoma e transfere aquela competência para essa pessoa jurídica autônoma. Então, isso do Estado regional é feito de cima para baixo. Você pega aquelas competências que estão com o Estado Nacional, com o Poder Central, e transfere algumas dessas competências administrativas, de governo e legislativas para as regiões. No Estado autonômico, a única coisa que muda, mas é uma única coisa muito importante, é que esse processo não é feito de cima para baixo, mas é feito de baixo para cima. Nós vamos ver mais adiante a importância disso. Ou seja, no Estado autonômico espanhol, a Constituição Espanhola de 78,
ela vai criar as comunidades autônomas, que é o equivalente às regiões, né? Você tem a Espanha, o Estado Nacional, dividido em comunidades autônomas, que é o equivalente às regiões italianas. Essas comunidades autônomas são divididas em províncias, que, por sua vez, são divididas em municípios, ou municipalidades. Essas comunidades autônomas, ou seja, essa segunda esfera, né, elas vão já receber, né, competências pela própria Constituição, competências para elaborar o seu próprio estatuto de autonomia. Então, em vez de ser um processo que vem de cima para baixo, essas províncias unidas que formam uma comunidade autônoma, elas vão eleger um estatuinte, né, lá no início da formação do Estado Autonômico Espanhol, em 78, vão eleger um estatuinte para elaborar um estatuto da comunidade autônoma. Esse Estatuto da Comunidade Autônoma vai dizer, então, né, como que essa comunidade autônoma da Catalunha, né, de Castilha, de León, da Andaluzia, da Galícia, e assim por diante, de Valência, essas comunidades autônomas, então, vão elaborar seus estatutos, né, organizando as suas próprias competências administrativas, as suas competências de governo e as suas competências legislativas. Então, a Constituição Nacional da Espanha, né, não é a Constituição Federal, porque a Espanha não é um Estado federal. A Constituição Federal só existe nos Estados Federais. A Constituição Nacional da Espanha, ela vai, então, enumerar as competências do Estado Nacional Espanhol, e aquelas competências que não estão enumeradas ali serão deixadas para as regiões autônomas, ou seja, para as comunidades autônomas, né, assumirem, se quiserem. Então, você tem um grau de autonomia, no momento da constituição dessas comunidades autônomas, muito maior. E aí fazem seus estatutos, ou seja, não são leis, né? Lembra que eu falei, um estatuto é uma norma administrativa. As comunidades autônomas, quando se auto-organizam, fazem os seus estatutos de autonomia, que não são leis ainda. Por quê? Porque ainda há uma hierarquização da comunidade autônoma em relação ao Estado Nacional Espanhol. Então, eles fazem esse estatuto, ali estabelecem como que vai funcionar suas autonomias, como é que cada comunidade autônoma vai exercer suas competências legislativas, competências administrativas, competências de governo, e aí, só que para isso entrar em vigor, precisa da aprovação do Poder Central. Então, eles enviam esses estatutos elaborados em nível das comunidades autônomas, enviam isso para as Cortes Gerais. As Cortes Gerais da Espanha é o equivalente ao Congresso Nacional, né? Senado e Câmara de Deputados. Lá tem esse nome chique, né? Porque é uma monarquia parlamentar, etc. Então, o Congresso é chamado de Cortes Gerais, né? Que é, então, o Senado, representante das regiões, né? E mais os deputados, né? Representantes do povo. E aí, então, para que esse estatuto passe a ter validade no âmbito daquela comunidade, que tem que ser aprovado pelas Cortes Gerais, pelo Congresso Nacional Espanhol, transformado em uma lei especial, então aí vira lei, né, e essa lei especial volta para ter aplicação, né, no nível daquela comunidade autônoma. E aí, então, de 5 em 5 anos, a comunidade autônoma, se quiser, ela pode fazer uma revisão dos seus estatutos, ampliando as competências, né, modificando as competências, adequando aquilo que não funcionou bem, etc., mas sempre submetendo a sua decisão às Cortes Gerais, ou seja, ao Legislativo Nacional, ao equivalente ao Congresso Nacional, né, ou seja, o Senado e a Câmara de Deputados Nacionais, né, da Espanha. Tá? Bom, esse Estado autonômico, agora eu vou começar a explicar o Estado Federal, e aí as outras coisas vão clareando mais também, né? Mas depois, como eu disse, assim, isso não é uma questão de... Você não tem muita coisa para aí, não.
né, se entendendo o processo de formação, as coisas vão ficando na cabeça de vocês. É logo que esse primeiro momento que eu falo, né, eu falar isso tudo aqui, eu estudei muito, reestudei, parará, aí o negócio fica tranquilo, né, na cabeça da gente. Então, vocês estão começando a tomar contato com essa matéria, óbvio que assim, primeiro, nossa, muita coisa, muito detalhezinho, chato, etc. Mas aos poucos precisam ler sobre isso, assiste de novo o vídeo, se for o caso, tem outros vídeos no blog, né, e isso aí vai ficando, né, tranquilamente, daqui a pouco vocês estão dando uma aula de teoria do Estado tranquilamente, tá bom? Então, o Estado Federal, o que vai mudar no Estado Federal? Bom, no Estado Federal, nós vamos trabalhar aqui 4 círculos de competência. Desenhando aqui para vocês, para ficar mais claro. Olha, né, nesse Estado Federal, aqui, tá vendo? Tá vendo? Tá aqui as competências executivas, judiciais, legislativas, judiciais e constitucionais. Ou seja, você tem 4 círculos de competência, né? Competência executiva, competência judicial, não, as competências legislativas e as competências constitucionais, esse último círculo aqui. No Estado Federal, vai ser a única forma de organização territorial do Estado, onde ocorrerá uma descentralização das 4 competências. Estado unitário, descentralização só de competência administrativa e de governo, executivo. Estado regional e autonômico, descentralização de competências administrativas e de governo, executivo, as competências legislativas. O judiciário permanece unitário, as competências constitucionais também unitárias. No Estado Federal, vai descentralizar tudo. Então, no Estado Federal, vão pegar o nosso Estado Federal, a gente pode ir comparando com outras formas mais descentralizadas, mas no nosso Estado Federal, então, a gente tem, né, a descentralização de competências administrativas e de governo que ocorre em 3 esferas. Né? Então, agora também não mais em 2 esferas, mas em 3 esferas. Então, o que acontece? Só um minutinho. A descentralização para a União, então você tem o executivo da União, né, que é a presidência da República. Né? Há o executivo do Estado-membro, que é a governadoria do Estado, né? Governadores e governadoras dos Estados-membros. E há a prefeitura municipal, né? Onde então estão as prefeitas e os prefeitos dos 5.550 municípios brasileiros. Tá? Então, nós temos 3 esferas de competências administrativas. Lembra lá que no Estado unitário você tinha, em geral, 4 esferas. Né? Isso é possível também no Estado Federal. Por exemplo, o município ele pode criar distritos autônomos, que sejam pessoas jurídicas, as subprefeituras, os grandes municípios, como, por exemplo, São Paulo já teve, como Paris tem, né, as subprefeituras com autonomia. São municípios gigantes, com uma população gigante, como acontece com São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, etc. Que para gerir melhor não tem problema em descentralizar mais um nível, né, criando, então, né, os distritos ou as regionais autônomas, né, não meras desconcentrações, ou as subprefeituras. Tá? Então, você tem uma descentralização, em geral, em 3 níveis das competências de governo e administrativas: União, Estado, município, e os grandes municípios podem ainda descentralizar para as subprefeituras, para as regionais ou distritos que podem, por lei, ser transformadas em pessoas jurídicas, né? Mas isso não acontece na maioria dos casos, não. Aqui no Brasil, não. Bom, depois você tem o legislativo da União, né, que é o Congresso Nacional, que é bicameral. Então, ali você tem
O Senado, que é o representante dos Estados-membros, é uma casa conservadora, é uma casa de representação territorial, é uma casa revisora das leis, né? Ela tem essas três funções. E a Câmara de Deputados, que é uma casa de representação do povo brasileiro. Então, Senado e Câmara da União, nos Estados-membros, né, as Assembleias Legislativas. Nossas Assembleias Legislativas, elas são unicamerais. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Legislativo Estadual também tem Senado. Então, vocês vão encontrar em vários estados norte-americanos os senadores estaduais e os senadores federais. Os senadores federais representam os Estados-membros no Congresso Nacional norte-americano, assim como aqui. Os senadores, né, federais são eleitos nos Estados-membros para representar os Estados-membros. E os senadores estaduais, então, chamando a atenção disso, para não confundir esses nomes, né? Os senadores estaduais, eles representam os municípios ou determinadas regiões do Estado. Tá? Então, você tem, no caso dos Estados Unidos, você tem um bicameralismo também nos Estados-membros. Né? Você tem a Câmara Federal e o Senado Federal, a Câmara Estadual e o Senado Estadual. Tá? E ainda os condados, onde então você tem, né, o legislativo do condado, que é unicameral. Né? Aí não se justifica bicameral, porque o território do condado é bem menor, você não precisa ter representantes dos territórios dentro do condado. Então, o condado, né, ele é unicameral. E ainda há uma descentralização judicial. Né? Então, no Brasil, voltando, 3 níveis de competências administrativas e de governo, né, Presidência da República, Governadoria Estadual e Prefeitura Municipal. 3 níveis de competências legislativas, Congresso Nacional, Assembleia Legislativa dos Estados, deputados estaduais e vereadores. Né? E, com relação ao judiciário, apenas 2 níveis. Então, o judiciário, né, você tem o judiciário da União, que eu já mencionei para vocês, né, a Justiça Federal, nos casos onde a União ela é parte, as justiças especializadas também são federais. Na Justiça Militar Federal, para julgar crimes militares nas Forças Armadas, né, a Justiça Eleitoral, que é federal, com juízes emprestados, e a Justiça Trabalhista, que também é federal. E haverá a Justiça dos Estados-membros. Né? Então, nos Estados-membros, nós temos, né, o Poder Judiciário Estadual, que, como também a gente já mencionou, vai resolver as grandes questões do dia a dia, né, do dia a dia nosso, das pessoas em geral, né, ali utilizando, né, tanto aplicando e interpretando leis federais, no caso do Brasil. E não há um judiciário municipal no Brasil. Então, o judiciário é de 2 níveis. O legislativo de 3, né, ou seja, 3 esferas territoriais, né, uma dentro da outra. O judiciário é só de 2 níveis. Há um judiciário federal, né, há um judiciário estadual. Não há, no Brasil, mais um judiciário municipal. Nos Estados Unidos, há. Então, nos Estados Unidos, você tem também o juiz municipal. Então, você vê a quantidade de judiciário. Né, e isso não é ruim, não. Isso é bom. Agora, obviamente, é bom, quando a gente fala é bom, depende do contexto, depende da competência, depende da estrutura, e aí também depende da história, do funcionamento, do envolvimento da população, de um monte de fatores. Mas um princípio que a gente pode partir é que, em geral, né, a descentralização ela é sempre positiva, porque a descentralização ela é potencialmente mais democrática. Tá? Então, isso a gente já comentou a aula passada, é importante lembrar disso. Mas não é uma coisa automática, gente. A gente está falando de pessoas. Então, a gente está falando de seres humanos, né, com as suas características, a gente está falando de cultura, de história. Então, é o que eu falava, por exemplo, a semana passada. Vou recordar disso. Bom, nós estamos falando de descentralizar é sempre bom. Então, vamos descentralizar tudo. Mas depende de como descentraliza, depende do contexto, da história, depende de várias características. Por exemplo, se você descentraliza, passa competências, né, para o prefeito municipal, dentro de uma estrutura autoritária, de uma população que não está organizada, que não participa, que tem uma cultura clientelista, né, que está acostumado com o coronelismo local, que abaixa a cabeça para o dono da cidade, né, e etc., aí é o fim da democracia. Né? Então, não é milagre.
né? Quando você fala, vamos descentralizar, mas tem que descentralizar como? Né? Com também um legislativo forte, né? Com uma cultura política desenvolvida, com a população organizada, com a população que reivindica, que acompanha a política, né? Que acompanha o que o prefeito está fazendo, o que os vereadores estão fazendo, que se preocupa, que se mobiliza, que luta pelos seus direitos, que está organizada para lutar pelos seus direitos. Aí sim, aí a gente vai ter democracia. Né? Mas a gente já tem na história do Brasil, principalmente, né, a base do coronelismo, né, do poder autoritário dos coronéis locais. Né? Vamos lembrar, vamos assistir Jorge Amado, né, retratava ali o interior do Brasil, interior da Bahia, né, Ilhéus, ali aquelas histórias lindas contadas por esse grande escritor que é o Jorge Amado, que merece ser lido, e que vai mostrar muito dessa cultura coronelista, do poder local, onde você tem um cara que é dono da cidade, que manda no prefeito, que manda no delegado, que mandava até no padre, né? E que é muito bem retratada aí por diversos escritores sensacionais brasileiros, entre eles o fabuloso Jorge Amado. Então, né, não é uma coisa automática. A descentralização, ela permite, né, que a gente possa ter um maior grau de participação, de fiscalização, de democracia, desde que a população esteja organizada, se interesse, participe, fiscalize e se mobilize. Né? Então, isso exige uma cultura política de participação, de organização. Né? Se for uma cultura de subalternização, de obediência, né, ao dono da cidade, ao dono do Estado, etc., né, como é muito forte na nossa história, né, brasileira, aí isso aí é o fim. Né? Aí não tem democracia nenhuma, embora você possa ter, né, descentralização radical. Tá certo? Então, as coisas assim não são automáticas. Precisa pensar criticamente, entender os processos, né, entender a história, entender as relações sociais, as relações culturais, né, para a gente poder, então, ver, como eu já disse, lá na primeira aula, antigamente, né, lá no início do século XX, né, não é tão antigamente assim, né, mas né, lá no início do século XX, a teoria de Estado alemã chamavam de teoria geral do Estado. Os alemães acreditavam, então, que se a gente criasse um modelo, uma estrutura legal, constitucional, administrativa, institucional, você cria aquele modelo, aquela estrutura, né? Esse modelo poderia ser aplicado em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, que funcionaria. Só que muito cedo eles vão perceber que isso não tem nada a ver. Você pode ter uma estrutura, um modelo muito avançado que funciona em uma determinada realidade. Por quê? Porque aquele modelo foi criado dentro daquela realidade, com aquelas relações sociais, culturais, né, com as relações estabelecidas, né, territorialmente de determinada maneira, naquela cultura, naqueles valores, naquela história específica. E você pega esse modelo e aplica esse modelo em uma outra realidade, é óbvio, gente, que vai sair tudo diferente. Porque as pessoas são diferentes, as culturas são diferentes. E aqui eu chamo muito a atenção de que não se trata de uma cultura ser melhor do que a outra, não. Né? São modelos, estruturas, leis, instituições adequadas a realidades históricas e culturais diferentes. É disso que se trata. Então eu não posso pegar, eu falo, a gente tem muito mania disso. Né, que é uma mania colonizada, né, colonial. Aqui no Brasil você pega, por exemplo, tem muito autor, né, muita gente que pega e fala, esse modelo norte-americano de judiciário, de interpretação da lei, de precedentes, né, é um modelo muito bonito, muito interessante, vamos copiar aqui no Brasil. E nós trouxemos esse negócio para o Código de Processo Civil. Vai funcionar, gente? É óbvio que não vai funcionar. É óbvio que vai funcionar de uma maneira completamente diferente. Por quê? Porque a nossa realidade é diferente, a história do nosso judiciário é diferente, os nossos juízes têm outra cabeça, têm outra história, têm outra formação, né? A relação que o judiciário tem e que os juízes têm com a população, com os advogados, com a promotoria, né? Com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com a população em geral, é outro tipo de relação. Então não adianta você trazer ou copiar uma estrutura que você acha linda, nossa, como funciona bem, né, o sistema de governo inglês. Né? Só que o sistema de governo inglês são 800 anos de história. E eu não estou falando que é melhor ou pior do que qualquer outro, não se trata disso. É o sistema da história deles.
E não adianta a gente trazer o sistema deles para cá, porque a nossa história não é igual à história deles. E é óbvio que o sistema deles não vai funcionar. Assim como o sistema judicial norte-americano não vai funcionar em outro lugar que não seja nos Estados Unidos. São histórias diferentes, pessoas diferentes. E não se trata de ser melhor ou pior. Então, esse equívoco, gente, aí, vocês anotem isso, tomem nota, né? Pensem, né? Principalmente pensamento crítico, né? Pensem, construam o seu pensamento, estudem, leiam. Vocês vão encontrar muito, é muito comum, infelizmente, aqui no Brasil, mais do que outros lugares da América Latina, muito mais, né? Essa ideia, assim, meio... mas acontece também em outros lugares, né? Mas há talvez mais resistência em outros lugares do que aqui. Essa ideia é meio assim subalterna, de querer copiar outros sistemas e de achar que a gente copiando, porque lá nos Estados Unidos funciona, vamos fazer aqui. Não vai, lá funciona porque a história deles. E mesmo assim funciona, será que funciona mesmo assim? É 100%, não tem problema, não tem defeito? É lógico que tem problemas. Nós estamos falando de seres humanos, as pessoas são complicadas, a história é dinâmica, os valores mudam, a cultura muda. Então, o que funciona num determinado momento da história não funciona em outro momento da história, porque os valores estão mudando. Então, aquilo pode ter funcionado muito bem num determinado momento, não funciona agora mais. Por exemplo, a eleição dos Estados Unidos. A eleição dos Estados Unidos é um mecanismo antiquado, pouco democrático e que não vem funcionando bem. Né? Por quê? Porque é uma eleição indireta até hoje. Quem vai eleger agora, dia 3, né, um dos sujeitos mais poderosos do mundo, né, teoricamente falando, não manda sozinho, já tem toda uma estrutura de poder gigantesca em torno dele, né, que limita muito a ação dele. Então, na verdade, não é essa coisa assim, eu quero isso, faço aquilo, não. Tem uma estrutura de poder gigante, institucional gigante, do lado do sujeito, que não deixa ele fazer tudo que ele quer, não. Né? E ainda bem, por exemplo, no caso do Trump, se o Trump fizesse tudo que ele queria, né, o mundo estava perdido. Então, você tem toda uma estrutura institucional que doma ali, que limita ali essa ação. Né? Então, só que a eleição para o presidente dos Estados Unidos é uma eleição direta. Não é o povo americano que escolhe, né, diretamente. Por exemplo, nas últimas eleições, a Hillary Clinton teve mais de 3 milhões de votos, a mais do que o Trump. Entretanto, o Trump é que foi eleito pelo colégio eleitoral. Então, o fato de que agora os democratas vão ter uma votação maior, bem maior do que o Trump, não é assegurado, porque se o Trump vencer nos principais colégios eleitorais, mesmo que por uma diferença mínima, ele está reeleito presidente dos Estados Unidos. Então, o sistema é um sistema antiquado, é um sistema que já era, né, para os próprios americanos, criticado ali, né, um sistema bipartidário, 2 partidos revezando o poder. É um sistema muito pouco democrático, o sistema norte-americano. Né? Embora a imprensa diga diferente, o imaginário, né, popular, né, do senso comum, né, posso dizer diferente, não é assim, é uma democracia muito limitada. Você tem outras democracias muito mais avançadas que a democracia norte-americana. O federalismo deles é o mais avançado, as instituições são muito sólidas, mas a democracia é muito limitada. Então, isso é um sistema que precisa mudar. Funcionou muito bem no século XVIII, né, pode ter funcionado muito bem para os interesses para os quais foram criados, para as pessoas que o criaram, pode ter funcionado muito bem para algo, mas é algo que já foi. Né? Então, é isso, gente, não dá para copiar. Né? Não dá para transferir. Então, isso que eu estou falando, isso é muito básico e é muito importante que vocês não se esqueçam, né? Não caiam nessa tentação colonizada de ficar copiando o sistema do... Nossa, o sistema alemão é lindo, vamos importar ele para o Brasil. O sistema chinês é lindo, vamos importar ele para o Brasil. É o sistema australiano. Não adianta. É outra história, outra cultura, outro povo. Não vai funcionar igual, nunca, tá? Então, isso aí é muito básico. E aí, então, no Estado Federal Brasileiro, nós temos essa estrutura. Né? A competência, então, a competência executiva será descentralizada em 3 níveis, podendo ser mais ainda, de acordo com a vontade de cada um desses níveis. A competência judicial é em 2 níveis, União e Estado, o município não tem judiciário. A competência legislativa é em 3 níveis, Congresso Nacional, Assembleia Legislativa e Câmara Municipal. E aí chega aquilo que é a característica essencial do federalismo, que são as competências constitucionais.
O que significa uma descentralização de competência constitucional? Preste atenção nisso. Ô, gente, até agora está indo bem? Está claro? Está legal? Estou conseguindo ser claro? Tá? Beleza? Tá, gente? Faz assim. Tranquilo, professor. Falou. Então, vamos lá. Continuando, né? O que marca o federalismo é que só no federalismo ocorrerá uma descentralização de competência constitucional. Né? Então, ó, congelou aqui. Eita ferro, viu? Hoje está... Bom, estão me vendo? Ih, peraí. Bom, liguei e desliguei a câmera aqui, vamos ver se eu volto. Mas vou continuar aqui falando, né? Vão ouvindo aí, lembrando do rádio. Daqui a pouquinho volta essa imagem. A câmera está oscilando, gente. Ah, voltou. Pronto. E congelou. Bom, vou continuar assim, vocês ficam aí com a imagem congelada. Então, nós estamos no nosso, as competências constitucionais. Só no federalismo haverá uma descentralização de competência constitucional. E isso é essencial ao federalismo. Tá? O que significa isso? Por exemplo, né, nós vamos pegar aquela estrutura, né, de descentralização do Estado Federal, onde o Estado Federal, pelo direito público internacional, é formado por 3 esferas. Aqui, esse desenhozinho aqui é muito importante. Faço aí. Olha, aqui está o Estado Federal. O Estado Federal é pessoa jurídica de direito público internacional. O Estado Federal é formado por 3 esferas internas de poderes, né? Então, aí é a separação de poderes vertical. A União, que tem os seus poderes separados horizontalmente entre o Executivo, Legislativo e Judiciário. O Estado-membro e o Distrito Federal, que tem os seus poderes também separados horizontalmente entre o Executivo, Legislativo e Judiciário. O município, né, que é ente federado também, que tem os seus poderes separados horizontalmente, Executivo e Legislativo. O Estado Federal é uma coisa, União é outra coisa. O Estado Federal é uma pessoa jurídica de direito público internacional. Então, o Estado Federal, né, é aquele ente voltado para as relações internacionais, reconhecido internacionalmente, portanto, sujeito de direito público, né, internacional. É uma pessoa jurídica de direito público internacional. Esse Estado Federal, internamente, ele é organizado, então ele aparece como um todo, para fora, e internamente ele é organizado, no nosso caso, em 3 esferas. A União, né, os estados e os municípios, que são pessoas jurídicas de direito público interno. Tá? Então, a União, os estados e os municípios são pessoas jurídicas de direito público interno. A União com seus 3 poderes, o Estado-membro, o Distrito Federal, seus 3 poderes, o município, seus 2 poderes. Tá? Importantíssimo, não se esqueçam disso, porque aí muita gente boa, às vezes, mistura isso e fala bobagem. Não há hierarquia entre União, Estado e município. A Constituição Federal pertence ao Estado Federal. Então, aqui está a Constituição Federal, que é do Estado Federal. E todos esses entes devem obediência à Constituição Federal. Tá? Então, há uma hierarquia entre a Constituição Federal
né, que impõe, organiza, né, a federação, organiza que essa estrutura, né, descentralizada, verticalmente, entre União, Estado, Distrito Federal e município, né, e todos esses entes devem obediência à Constituição Federal. Entretanto, entre eles, não deve existir hierarquia, falando do ponto de vista jurídico constitucional. Tá? Então, aqui, ponto 1. O presidente não manda no governador. O presidente não manda nos prefeitos. Né? A governadora não manda nas prefeitas ou nos prefeitos. Né? Não há, então, hierarquia entre executivo, federal, estadual e municipal. O prefeito tem suas competências próprias e ele é que resolve as suas questões por conta própria, assumindo a responsabilidade. E a governadoria do Estado não pode intervir na questão da prefeitura. Não há hierarquia. Assim como a presidência da República, a presidenta ou o presidente, não mandam na governadora ou no governador, nem na prefeita, nem no prefeito. Tá? Então, cada um no seu quadrado, não se esqueçam disso. Cada um, o presidente manda nos servidores públicos federais que estão ao seu serviço para exercer as suas funções constitucionais, né, e legais. E, obviamente, que manda nos limites da lei e da Constituição. Ele não manda, ninguém é obrigado, não se esqueçam disso, nunca ninguém é obrigado a cumprir uma ordem inconstitucional. Aliás, ao contrário, é obrigado a descumprir. Né? Primeiro, a gente deve obediência à Constituição e às leis. Se as autoridades estão agindo fora da lei, nós continuamos devendo obediência à Constituição e às leis. Né? E não somos obrigados, como não devemos cumprir ordens ilegais, né, contra a lei ou contra a Constituição. Não se esqueçam disso jamais. Nós estamos num Estado constitucional, de direito, democrático, né, e que, portanto, a obediência é à lei e à Constituição. E se a autoridade manda ou dá ordem fora da lei, né, essa ordem não pode ser cumprida, porque senão a pessoa que está cumprindo a ordem legal também estará cometendo crime. Né? Então, não se esqueçam disso de jeito nenhum. Bom, então, cada um, o presidente da República, né, tem ao seu serviço, para ele cumprir sua tarefa constitucional, os servidores públicos federais. O presidente da República não manda, o presidente da República não manda nos servidores estaduais e nem nos servidores municipais. Nos servidores estaduais, dentro da governadora do Estado. Né? E para os servidores municipais, dentro da lei, está, né, os servidores municipais. Ponto. Né? A mesma coisa com relação ao judiciário. O judiciário da União tem sua própria estrutura, o judiciário dos estados tem sua própria estrutura. Né? Aí já há um funcionamento diferente, né, e que aí no Brasil complica mais um pouco do que, por exemplo, nos Estados Unidos. Por quê? Porque o judiciário estadual brasileiro, ele aplica leis federais. Então, o que acontece? Presta atenção nisso. Quando o judiciário estadual, cada estado membro tem um judiciário próprio, que vai aplicar a mesma lei federal. Olha, se isso fosse nos Estados Unidos, você teria, então, né, o judiciário lá do estado do Colorado aplicando as leis do estado do Colorado. O judiciário do estado de Nova York aplicando as leis do estado de Nova York, e assim por diante. Não tinha problema. Né? Só que aqui não, aqui você tem o judiciário do estado de Minas Gerais aplicando lei federal. O judiciário do estado de São Paulo aplicando também a mesma lei federal. O judiciário do estado da Paraíba também aplicando a mesma lei federal, e assim por diante. Ou seja, o que vai acontecer, né, e é tudo lógico, né, o que vai acontecer pode acontecer, e vai acontecer muitas vezes, dos juízes, por exemplo, do estado de São Paulo, lerem e aplicarem aquela lei federal de uma maneira diferente do que os juízes lá do estado do Rio Grande do Sul estão interpretando, ou lá do estado do Mato Grosso do Sul, ou do Amazonas, e assim por diante. Então, quando há interpretações distintas
sobre a mesma lei federal, né, aí então caberá um recurso, né, um recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, para que então o Superior Tribunal de Justiça, que está dentro da estrutura federal, né, lá em Brasília, é um órgão superior, que vai dizer a última palavra em relação à interpretação daquela lei, que é uma lei federal. Tá? Então, nesse caso, há uma subordinação, e a mesma coisa com relação à Constituição Federal. Ora, se vai uma matéria, né, que está questionando a constitucionalidade, né, na Justiça Estadual, de uma lei federal ou mesmo de uma lei estadual, né, se para resolver aquela questão, aquele conflito, eu preciso analisar a constitucionalidade dessa lei federal ou dessa lei estadual ou de uma lei municipal, né, então, nesse caso, quando envolve a questão constitucional, a última palavra será sempre do Supremo Tribunal Federal, que é um órgão de soberania nacional, né, e que é aquele órgão encarregado pela Constituição de ter a última palavra em matéria constitucional. Tá certo? Então, tudo que é matéria constitucional, qualquer discussão constitucional, né, a última palavra poderá ser, ou seja, as partes interessadas podem propor um recurso extraordinário que vai parar lá no Supremo Tribunal Federal para ele ter a última palavra sobre a matéria constitucional, sobre a interpretação da Constituição. E sobre a interpretação da lei federal, está, né, lá no Superior Tribunal de Justiça, também em Brasília, como órgão superior. E depois, aí a gente tem a questão do legislativo, né? Sim, Ana, é isso mesmo. Aqui a gente tem, então, aí a Justiça Federal, né? Quando a União é parte, né, aquela matéria vai para a Justiça Federal, aí tem os juízes federais, não, aí não é escolhido pelos estados. Como é que acontece? A Justiça Federal, né, ela tem juízes federais que estão, né, espalhados pelo território nacional em primeira instância. Se a gente pegar aqui em Minas Gerais, as principais cidades do interior de Minas Gerais têm juízes federais. Se a gente pegar ali, por exemplo, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Uberaba, Uberlândia, Juiz de Fora, né, Curvelo, né, Teófilo Otoni, Montes Claros, né, nessas cidades, que são cidades mais importantes, polos, determinadas regiões internas do território, ali você tem juízes federais. Para quê? Para facilitar as pessoas, né, nesses polos, nessas principais cidades localizadas assim pelo território de Minas Gerais, né, facilitar as pessoas terem acesso ao poder judiciário federal e não ter que sempre ir na capital para reclamar qualquer coisa, na capital do estado. Na capital do estado está a segunda instância, né, que são os tribunais regionais federais. Belo Horizonte não tem sede ainda de um tribunal regional federal, vai ser criado agora, né? Então, o nosso tribunal regional, ele pega o estado de Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais. Então, para a segunda instância, a gente já tem que ir em Brasília, né, que é onde está o nosso Tribunal Regional Federal. Mas agora vai ser criado um Tribunal Regional Federal. Por exemplo, com relação à Justiça Trabalhista, que também é federal, você tem os juízes do trabalho espalhados aí em várias cidades pelo interior de Minas Gerais, mais ainda do que a Justiça Federal, né? O volume da Justiça do Trabalho é muito maior, né? Tem a Tribunal Regional do Trabalho, terceira região, que é Minas Gerais, que aí então esse fica aqui em Belo Horizonte, mas que é um órgão federal, não é o Estado que escolhe, é concurso público, os juízes entram por concurso e vão subindo para os tribunais por carreira, né? Então, no caso, você tem aqui o TRT, Regional do Trabalho, terceira região, né, com sede aqui em Belo Horizonte, ali na Avenida Getúlio Vargas, né, perto da Praça do ABC, ali, na Getúlio Vargas, entre Contorno e Afonso Pena. Ali está a sede do Tribunal Regional do Trabalho, terceira região, que é segunda instância. E, em matéria de recursos, você ainda pode recorrer aí para Brasília, que é a terceira instância, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que aí já tem sede em Brasília. Brasília está lá o Superior Tribunal de Justiça, né, está o Tribunal Superior do Trabalho, está o Tribunal Superior Eleitoral, está o Superior Tribunal de Justiça Militar, né, ali em Brasília, então, estão esses órgãos superiores. E aí,
Ainda, por exemplo, se você tem uma matéria trabalhista, né? Você entrou a primeira instância, ganhou, a outra parte, né, recorreu, foi para a segunda instância, Tribunal Regional do Trabalho. Aí a matéria envolve questão constitucional, etc., ainda vai para o Tribunal Superior do Trabalho. E como envolve questão constitucional, né, pode ainda existir um recurso que leve para o Supremo Tribunal Federal, que tem a última palavra sempre em matéria constitucional. O STF é o guardião da Constituição. Mais uma vez, gente, não fiquem aflitas, aflitos, né, com isso. É muito detalhezinho, etc. Não precisa decorando isso agora, não. Vai ganhando intimidade, vocês vão estudar processo, etc. Decoreba não funciona, se esquece no dia seguinte, vai entendendo a estrutura, dê uma folheada na Constituição, leia a Constituição lá, como é que está a organização da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral, da Justiça Federal, né? E aí, aos poucos, vocês vão ganhando intimidade com isso e nunca mais vocês vão esquecer isso. Né? Depois vão começar, né, a atuar como advogadas, advogados, né, promotoras, promotores, né, Ministério Público, Federal, Estadual, procuradores do município, do Estado, da União, enfim, aí tem um monte de carreiras que vocês podem escolher e que vão precisar saber isso. Para passar no concurso, vocês não vão passar sem saber isso. Né? E para atuar, vocês também não vão atuar sem saber isso. Então, essa matéria, como eu disse, ela é muito importante. Por isso, vocês precisam ir voltando nela e vocês vão precisar disso, né, do federalismo, da teoria do federalismo, para toda e qualquer atividade que vocês escolherem no campo do direito. Né? Porque toda e qualquer coisa do campo do direito envolve direito constitucional, né? E envolve os diversos ramos do direito, portanto, as leis federais, as leis estaduais e as leis municipais. Tá? Então, voltem nisso, não deixem de estudar isso, é muito importante para o resto da carreira de vocês. Mas vão devagarzinho, né, que chega lá. Bom, voltando aqui, então, a essa estrutura da federação que eu mostrei para vocês, né, o que acontece? O nosso Estado Federal, então, é um Estado Federal de 3 níveis. União, Estado e município. Você tem Estados Federais de 2 níveis, onde, por exemplo, o município tem autonomia, mas ele não tem autonomia constitucional. Então, o que marca a existência de um ente federado não é simplesmente a descentralização. A descentralização tem lá no Estado unitário, tem no Estado regional, tem no Estado autonômico, que não são Estados federais. Né? Então, o município, por exemplo, antes de 1988, no Brasil, ele não era ente federado. Por que ele não era ente federado? Porque ele não tinha competência constitucional. Ele tinha seu próprio executivo, ele tinha o seu próprio legislativo, tinha então suas próprias competências legislativas, administrativas e de governo, mas não podia se auto-organizar, ou seja, não tinha competência constitucional. Só a partir de 1988 é que o município recebeu competência constitucional, ou seja, só a partir de 1988 é que o município recebeu a capacidade de auto-organização, elaborando a sua própria Constituição Municipal. O que é a Constituição Municipal? A Constituição Municipal é aquela lei que organiza o Executivo e o Legislativo Municipal, que organiza a administração pública municipal, que organiza e delibera, né, e aprova e protege os direitos dos munícipes, das pessoas que moram no município, não só das pessoas que moram no município, das pessoas que se encontram no município, que trabalham no município, etc. Então, ali, a partir de 1988, o município passa a elaborar a sua própria Constituição Municipal, que na Constituição Federal tem o nome de Lei Orgânica Municipal. Então, portanto, a Lei Orgânica Municipal é a Constituição do município. É o município se auto-organizando, tá certo? E isso o Estado mesmo já tinha. O que marca o federalismo, né, é justamente essa existência de entes federados, né, como os Estados-membros, que se auto-organizavam, ou seja, que tinham suas próprias constituições estaduais. Isso começa pela primeira vez nos Estados Unidos. Nós vamos estudar depois o processo de formação do federalismo, né, brasileiro, norte-americano, pegando outros exemplos pelo mundo afora, né? Mas
No caso norte-americano, por exemplo, o federalismo deles é um federalismo que a gente chama de federalismo centrípeto, ou seja, o movimento dele é em direção ao centro. O que aconteceu nos Estados Unidos? Aquelas colônias, né, aquelas 15 colônias ali, não, 15 não, 13 colônias, aqui que eram 15 capitanias hereditárias, nos Estados Unidos eram 13 colônias. 13 colônias, né, essas colônias se fazem independentes inicialmente. Em 1776, em 1777, eles formam a discussão dos artigos da Confederação, formam, então, uma união provisória dessas colônias em uma confederação. E 10 anos depois, em 1787, fazem a Constituição dos Estados Unidos da América do Norte. Então, ali vira uma federação. Deixa de ser uma confederação e vira uma federação. E os Estados Unidos da América do Norte, então, passam a ter uma união indissolúvel. Na confederação, os estados têm uma união, é como se fosse um noivado, né? É uma união ainda precária, não é uma união indissolúvel, eles podem sair a qualquer hora. Né? Depois, quando os Estados Unidos viram uma federação, com a Constituição de 1787, há então uma união indissolúvel. Em geral, os estados federais são uniões indissolúveis, embora ocorram exceções. O Canadá, por exemplo, é uma exceção. Pode ser feito por meio de plebiscito, etc. Um ente federado resolveu sair do Canadá, como o Quebec já tentou 2 vezes, mas a população não quis sair do Canadá. A população do Quebec, que é um estado membro do Canadá, né? Uma província do Canadá de língua francesa, enquanto o restante do Canadá é majoritariamente de língua inglesa e indígena, né? A presença indígena no Canadá é muito grande, com vários povos originários distintos, né? Que mantêm hoje, né, depois de muita violência contra eles, de muito ataque, né, contra do governo inglês, ou mesmo do governo francês do Quebec no passado, etc., né, contra os povos originários, hoje eles têm, né, suas tradições respeitadas, os seus direitos respeitados, como vai acontecendo em outros lugares do mundo e como no Brasil a partir de 1988. Né, devem ser respeitados, embora na prática não sejam respeitados, né, pelo atual governo. Então, nesse caso, então, né, há uma exceção, mas em geral os estados federais são uniões indissolúveis. Por exemplo, a nossa Constituição não admite, né, a secessão de um estado, que um estado saia da federação. Então é uma união, né, que fica uma união indissolúvel. Os Estados Unidos fez esse processo aqui. Eram estados soberanos que se unem em uma confederação primeiro, depois estreitam os laços, criando uma federação. Então, se une inicialmente em uma confederação, ou seja, uma união que pode ser dissolvida, uma união de estados soberanos, depois estreitam essa união, né, onde os estados-membros perdem essa soberania integral para os Estados Unidos da América, para o Estado agora recém-formado, né, e passam então a ser Estados-membros dessa federação, né, tendo parcelas de soberania, tendo autonomia, mas não a soberania integral que pertence ao Estado, né, aos Estados Unidos da América do Norte, né, um novo Estado criado, um Estado federal. Né? Então, isso é um modelo centrípeto. É da periferia para o centro, né? Estados soberanos que se unem precariamente e depois fortalecem a união. No caso do Brasil foi ao contrário, né? Nós nascemos unitários. A primeira Constituição brasileira, de 1824, é uma Constituição unitária. Né? Então, não tinham estados, tinham as províncias, né? Essas províncias eram províncias que tinham uma autonomia muito grande em um determinado momento, principalmente com a ausência do imperador, né, Dom Pedro I, que volta para Portugal, deixa o filho com 5 anos de idade. A gente tem ali nesse período uma autonomia aumentada, né, das províncias, né, uma tradição também municipalista muito grande, com coronelismo local, etc., que também vem da história brasileira. Né, e a gente teve uma experiência parlamentar, né, com um parlamento forte, com a ausência do imperador, Dom Pedro I, mas depois com a maioridade do Dom Pedro II. O Dom Pedro II ele vai lidar muito bem com o parlamento brasileiro. É interessante resgatar essa história. Né? Ele não é um imperador que invade as competências do parlamento, não, e dialoga. Né? Você tem uma história de diálogo, de respeito ao parlamento naquele período. Não era uma democracia, claro, né?
só os homens brancos podiam votar, era o voto censitário, só os ricos, né, tinham poder, etc. Mas ali dentro dessa estrutura, né, com aquela população de homens brancos, ricos, proprietários, que podiam se candidatar e que viravam senadores e que viravam deputados, junto com o diálogo do imperador, tinha uma relação, né, dentro dessa lógica, né, restrita, uma parcela pequena da população, que não passava aí no Segundo Império de 3,5% da população, por aí, né, mas entre esses existia um diálogo ali entre legislativo, né, executivo e o poder moderador, que era o poder do imperador. Né? Então, nesse caso, né, a gente tem, então, no nosso federalismo, nós nascemos um Estado unitário, com essas províncias, e em 1891, a nossa segunda Constituição, que vem logo após a proclamação da República, em 1889, lembrando que a nossa República não foi uma república, né, por quê? Que foi feita, né, pelos marechais do Exército, né, bastante autoritária, então a República enquanto poder do povo, etc., não tinha nada disso. Lembrando, inclusive, que culturalmente, né, o nosso povo se identificava muito mais com o imperador do que com os republicanos e os marechais. Né, que dão ali, então, né, pega um marechal velhinho, sobe lá no cavalo dele, levanta o livrinho, né, e ali, então, a gente começa, a partir daquele momento, em 1891, a copiar os Estados Unidos. A gente copia até a bandeira dos Estados Unidos. O Brasil passa a se chamar Estados Unidos do Brasil. A bandeira do Brasil é a bandeira dos Estados Unidos, só que verde e amarela. Então, imagina a bandeira dos Estados Unidos com menos estrelas e verde e amarela. Era a bandeira do Brasil, mas que dura poucos dias, felizmente. E depois eles recuperam aquela bandeira do Império, que era linda, né? Com o losango e o símbolo do Império no meio, o verde no fundo, né? Do Debré, uma obra de arte, essa bandeira do Império. Gente, eu estou elogiando aqui o Império, assim, a monarquia, mas eu não sou monarquista, não, viu? De jeito nenhum. Estou só falando assim. Então, o povo se identificava mais com o imperador naquela ocasião. Né? E aí, aquela bandeira se tira o símbolo do império do meio, né? E coloca um símbolo republicano, que é justamente aquele círculo azul com as estrelas e com duas expressões que vêm do positivismo, esquecendo o mais importante que tinha lá, que era ordem, amor, que era amor, ordem e progresso. Né? Nós tiramos o amor e deixamos ordem e progresso. Ou seja, por isso está faltando muito amor no nosso país hoje, tanto desamor, tanto ódio. Né? A gente tirou uma palavra importante para o positivismo, que era amor. Né? Deveria ser amor, ordem e progresso. Né? Aí seria uma ordem amorosa muito melhor do que essa ordem autoritária. Mas, infelizmente, tiraram o amor da nossa bandeira. Né? Podiam tirar a ordem do progresso, deixar só amor. Com amor a gente resolve todos os problemas. Né? Mas, quem sabe, né? Um dia a gente tira essa ordem e esse progresso tão ultrapassado, gente, progresso, exploração do meio ambiente, crescimento, não dá mais para permanecer disso, né? É inviável. E coloca só amor ali, né? Amor, bom. Né? Aí vai ficar bonito. Bom, nosso federalismo, então, ele é criado artificialmente. Por quê? Nós éramos um Estado unitário, já era unido. Não existiam Estados soberanos que se uniram. Né? E essas províncias, né, desse Estado unitário, essas províncias são agora transformadas em entes federados e que, portanto, passam a... Ih, congelou. Estão me ouvindo? E essas províncias, então, para ter, né, agora competências constitucionais próprias, ou seja, elas passam a ter a capacidade de auto-organização. Tá certo? Então, passam a ser entes federados, passam a ser uma federação, passam a ter competências constitucionais. Claro isso? Muito importante isso. E aí, para finalizar, já ultrapassamos nosso tempo aqui, a gente sempre ultrapassa esse tempo, né? Que coisa boa, né? Que a gente ultrapassa. Vocês ficam, alô, minha imagem. Eita, ferro. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? Tá, deixa eu só ver se volta a imagem.
Ei, vocês... Gente, para mim, escuro aqui, sumiu tudo, sumiu todo mundo. Eu achei que já tinha ido embora. Então, gente, vamos parar por aqui, tá bom? Eu não sei se vocês ouviram a minha fala final, ouviram? Ah, que coisa boa, gente. Eu voltei aqui no escritório agora, vocês estavam aqui, falei, ixi, eu já achei que eu tinha desligado tudo. Pois é, não, tá, onde que vocês ouviram até onde a minha fala? Gente, eu não sei se o meu tá muito. Que coisa boa! Fiquei feliz agora, que ótimo. Olha, amanhã a gente continua aí, nós estamos falando do Estado Federal Brasileiro, né? Dos modelos centrípeto, centrífugo, 2 níveis, 3 níveis. Amanhã a gente retoma daí, né? E por hoje tá bom, porque toda hora, o meu tá congelando aqui toda hora. Né? E aí já terminou o tempo também nosso. Amanhã a gente retoma, beleza? Leiam, né, os textos, né, no blog, vejam os vídeos do blog também, que tem a mesma matéria, mas às vezes dita de uma maneira diferente, etc., que ajuda vocês a guardarem, entenderem isso. Como eu disse, essa matéria é muito importante, é algo que vocês vão precisar para o resto da vida profissional de vocês no campo do direito. Qualquer coisa que vocês forem fazer no direito, vocês vão precisar entender o funcionamento do Estado Federal Brasileiro, né, a relação entre União, Estado e município, lei federal, lei estadual, lei municipal, as normas administrativas, que é o nosso instrumento de trabalho, beleza? Então, grande abraço para vocês, amanhã a gente retoma desse ponto. Falou? Abração. Até mais. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, Edmara. Obrigado a você. Alô, Ana Júlia, Malha, Caio, abração. Tudo de bom, Felipe.